Não? Mas vai ficar baixo. Tá baixo, não tem problema. Tá todo. Hello, boa noite. Cadê o convidado, gente? Deixa eu ver. Saúde e atividade física. Publicar. Oi. É de quando a gente testou, eu consegui fazer. Como é que faz agora? Aqui, acho que consegui. Vamos ver. Aí. Teste é teste. Aqui, né? Faz tempo que a gente não se vê. Tá me ouvindo bem? Peraí. Tem que testar. Ai, gente. Dá oi. Oi, mamãe, professora. Oi. Agora vai lá que o papai e a mamãe vai trabalhar. Tchau. Tchau, pai. Tchau, mãe. Tchau, mãe. Fecha. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Nossa, que chique. Nós temos a Bruna aqui. Boa noite, gente. Tá dando eco aí, Fê? Você tá me ouvindo bem? Não, eu tô te ouvindo bem. Tô. Eu só tô tentando ajeitar. Gente, vocês têm que falar aí pra nós. Se tiver o áudio ruim, vocês avisam. Pra gente arrumar. Ó, o cara do Ed. Tá bom assim? Aí, agora. Tá bom assim? Ai, gente. O áudio tá bom. Tá só fazendo eco a minha. Aí no teu, É? Deixa eu ver aqui. E aí, tá bom? Tá bom. Tá, Eu eu te acho ouço que bem. ficou melhor assim. Ó, a voz da Fernanda tá dando eco. Ué. Melhorou? Eco. Diminui. Deixa eu diminuir. Vê aí. Se Melhorou? Deixa o povo falar. Se continuar, eu vou tirar do Wi-Fi eco ainda, então deixa eu tirar, porque o Destro que me ensinou, ele falou que não sabe o porquê no Wi-Fi dele tá ruim. Ó, para eles está ruim. Então vamos tirar aqui, deixa eu usar minha internet. Aí deixa eu aproveitar e fazer um teste aqui do negócio que eu tinha feito com você, achei tão legal. Não é esse. Não sei o que eu fiz, gente. Eu e a tecnologia. Eu não sei o que eu fiz, Ed. Se tiver esquisita aí, ó. Eu não sei o que eu fiz. Apertei algum trem que, gente, eu sou bem. De filtro aí. Melhorou, gente, o nosso áudio? Espera aí, deixa eu fechar. Ai, remove de volta, não cancela. O áudio ficou melhor? Não? Não? Gente, fala aí se o áudio tá bom ou ruim. Gente, não sei o que eu fiz, gente. Não sei, será que dá para voltar ao normal? Ah, melhorou o áudio. Melhorou?
Gente, tem um trenzinho, como é que chama? Balãozinho? Olha, Vamos bem mandar melhor, pro que pessoal, bom. pros amigos. Ah, Chamar o gente, pessoal pra olha live. o Bob! O Bob entrou, cara! Melhorou sim. Então tá, vamos começar, Ed? Peço Bora. desculpa pelo atraso, mas foram problemas técnicos, agora são 10h04. Na verdade, Muito não foi bem. atraso, né? A gente chegou no horário, é só os problemas técnicos. Isso, perfeito. Então, primeiramente, gostaria de me apresentar. Alguns que estão aqui não me conhecem ou conhecem, mas eu acho que é de praxe fazer isso. Eu sou a Fernanda Destro. Minha formação inicial, eu sou podóloga, já há 7 anos, eu atendo somente a domicílio. E aí, na minha caminhada, resolvi fazer enfermagem, que era um que eu tinha lá desde criança, aí a gente vai caminhando e esquece dos sonhos. E aí, estou agora no oitavo semestre, estava com o meu TCC pronto, e do nada dei um giro de 180, né? Porque de 360 a gente fica no mesmo lugar. Um giro de 180 graus e resolvi falar de práticas integrativas. E por que falar de práticas integrativas e dar porque ainda vou fazer falando só das práticas integrativas. O que são as práticas integrativas? Tem uma política pública que ela é de 2006, mas as práticas integrativas elas já vêm bem antes mesmo de surgir o SUS, que surgiu na década de 80. Então, práticas integrativas são a medicina tradicional. A gente que é aqui do Ocidente, a gente acha que a medicina, que a gente tem biomédico, médico, enfermeiro, exames, é a tradicional. Não. A tradicional é a medicina chinesa, a medicina japonesa. Então, o que é o natural, que hoje eles chamam de empírico. Então, essa é a medicina tradicional. E aí, inseriu-se as políticas públicas, né? A política pública da práticas integrativas e complementares. Integrativas, ela vê o ser como um todo. Então, ele tem o seu lado físico, o seu lado mental, o seu lado espiritual, e não desfaz da alopatia, que é o sistema biomédico. Médico, exame, remédios, não desfaz. Então, ela é prática integrativa complementar, é uma que complementa a outra. E por que eu quis abordar isso? Porque a gente tem um déficit muito grande na academia, na faculdade. É uma prática que a gente vê, eu pelo menos, já estou no 8º semestre, vi somente um texto sobre práticas integrativas. E hoje a gente vê a quantidade de médicos, enfermeiros, de todos os profissionais da área da saúde indo de encontro às práticas integrativas, que consegue reconhecer o ser humano como um todo. Porque às vezes uma doença ela está instalada e a gente só olha para a doença, é o modelo biomédico. Então, quando a gente vem com as práticas integrativas, a gente vê o ser humano ele como um todo. Ele e a sua comunidade, ele e a sua família, ele e o ambiente que ele está inserido. E aí eu falei para o Ed, vamos fazer uma proposta, como eu vou falar sobre as práticas integrativas, e a gente está no meio de uma pandemia, eu não tenho como articular a minha fala dentro da faculdade para poder passar pela banca, né? Então eu falei para ele, poxa, vamos começar a divulgar, porque assim, conhecimento tá aí, mas às vezes não chega nas pessoas o que seriam as práticas integrativas. Então, eu vou citar algumas e as pessoas vão falar, é isso? Então, ó, o reiki, aromaterapia, reflexologia, automassagem, yoga, meditação. Tem várias que elas são aceitas pelo Ministério da Saúde. E aí, o que a integrativa mais foca? No autocuidado. A pessoa ela tem que se auto-perceber. E aí eu peguei e falei pro Ed, poxa, Ed, muitas pessoas só procuram o médico só procura o profissional da educação física quando o médico fala assim, tem que fazer atividade física. E às vezes ele nem reconhece, não tem nem ciência de quem é o profissional da educação física. Aí eu peguei e falei pro Ed, poxa, vamos fazer uma live para poder falar aqui qual é a sua área de atuação. Primeiro, antes de você falar, gostaria que você se apresentasse. Ah, gente, antes de falar, é assim, eu poderia ver um texto na internet e sair falando sobre atividade física.
Porém, não seria uma verdade, seria um Ctrl+C, Ctrl+V que eu ia colocar na internet. Eu não tenho este conhecimento, eu não tenho essa habilidade, eu não tenho essa verdade inserida dentro de mim. Então, seria aquele faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então, essa é a minha proposta, cada semana trazer pessoas que tenham especificidade para falar da sua área. Então, não é a minha área a educação física. Por isso que eu trouxe um profissional, as pessoas já conhecem a nossa história de longa data, a gente se conhece já há muitos anos, Luz, 18 anos, a gente está nessa caminhada aí. E eu gostaria que você começasse se apresentando, quem é você e a sua formação acadêmica. Bom, meu nome é Edivaldo, né, Tavares, mas todo mundo me chama de Ed, que eu prefiro e gosto. Eu sou formado na Uninove, né, sou educador físico, licenciado e bacharelado. E é engraçado, porque o que me levou a fazer isso, como a Fernanda mesmo disse, é algo que vem lá atrás, de quando eu tinha 15, 16 anos. Mas, enfim, por algum motivo se perdeu, mas eu sempre quis. E o que me levou a ir para a área da educação física é porque eu era uma criança gordinha. Eu era uma criança que queria me cuidar, mas eu não conseguia, não gostei, enfim. Naquela época eu não tinha a noção que eu tenho hoje. E o que me levou à educação física mesmo, de fato, foi a dança, né? Eu fui para o mundo da Zumba, onde eu aprendi a dançar, gostar, me encantei com o mundo da educação física. E aí, por conta da dança, eu fui buscar conhecimento. E aí, na faculdade, eu descobri que não existe só dança, né? Tanto é que hoje eu nem dou mais aula de Zumba, né? Já é algo que eu não curto mais, eu já mudei o foco, eu já busco outras possibilidades e a faculdade me trouxe isso, né? A faculdade me trouxe outros caminhos que eu não imaginei que eu pudesse percorrer. E assim, já queria adiantar também falar que talvez a minha oratória não seja tão top quanto a da Fernanda, que ela domina, né? Mas eu vou tentar levar da minha maneira, a minha verdade, o meu conhecimento para vocês, né? Eu vi que entrou aqui uns educadores físicos. Eu vi gente aqui da área. Então, assim, né? Talvez eu não consiga levar o mesmo conteúdo para vocês, né? Mas eu quero levar para a maior quantidade de pessoas possíveis da maneira que eu entendo e que seja verdade para mim. É isso que eu quero. O que mais eu posso falar? Bom, eu sou personal trainer. Hoje eu foco muito mais isso, né? Eu gosto de falar que eu sou um motivador de pessoas, porque tem muitas pessoas que procuram um personal por isso. Ela quer treinar, ela quer buscar atividade física, o conhecimento, mas ela não tem aquele gás. Então, se ela tem alguém do lado dela para orientar, para encher o saco, ela faz, né? E é isso que eu busco. Só por enquanto. Ed, posso fazer a primeira das várias perguntas? Pode. A gente fez uma enquete quem ia falar mais, mas como você é meu convidado, porque se deixar eu vou embora falando que nem a doida, né? Assim, quando que você teve... primeiro, eu já tinha, acho que eu não frisei bem essa pergunta. O profissional de educação física, qual é a área? Ele trabalha na área do quê? Na área jurídica? Ele trabalha na área biológica? Ele trabalha na área da saúde? Qual? Na área da estética? O profissional da educação física está inserido em que área? Então, outra coisa também que foi muito legal quando eu entrei na educação física, quando eu fui fazer a faculdade, para mim, educação física, de verdade, pode ficar puto aí comigo, era diversão, cara, era legal, porque educação física, para mim, era musculação e dar aula na escola. Era isso que eu entendia como educação física. E estético. Estética? Muito mais estética. Para mim, era o externo. Né? Eu não pensava na saúde. Eu sei que, assim, rolou até um debate aqui em casa comigo e com meu irmão, a partir de quando que a educação física foi inserida na área da saúde. E aí, óbvio, eu fui buscar. Desde 1997, está inserida na área da saúde. E muita gente não sabe que a educação física é, sim, e faz parte da área da saúde. E por quê? A gente ajuda tanto na prevenção, né? Os médicos hoje, a gente chegar num idoso, no meu pai, e falar assim, pai, vamos treinar. Não quero. Para quê?
Mas se um médico ir falar para ele, ó, o senhor precisa praticar uma atividade física, se exercitar, aí é diferente. O médico, ele não tem capacidade para prescrever um treino, mas ele pode ir lá avaliar e falar, olha, você precisa treinar, você precisa cuidar da saúde, né? Eu li um artigo que eu achei muito interessante. Como eu sou ruim de nome, eu até anotei aqui, que foi um artigo do... Cadê o cara? Eduardo Rocha. Ele se intitula como um personal que cuida da mente. E ele é contratado da USP. Ele trabalha dentro da USP. E o que ele falou, né, num dos artigos que eu li que eu achei muito interessante? Que se você praticar 3 vezes por semana caminhada, não precisa nem ser corrida, que a gente, para inserir uma verdade dentro do outro, uma vontade de praticar, a pessoa tem que ser algo que seja rápido, dinâmico e barato. Caminhada, barato. Você não precisa ter um tênis caro. Você não precisa ter nada, você só precisa ter a disposição de caminhar. Por que ele fez isso? Porque com a pandemia aumentou muito a quantidade de casos de pessoas que estão tomando ansiolítico, né, antidepressivo. E ele falou que o efeito da caminhada dá o mesmo efeito de que a pessoa, se ela tomar um medicamento que chama sertralina, que está sendo muito, muito, muito vendido, que é um antidepressivo. Aí ele falou, olha que interessante, a atividade física é o remédio das pessoas, elas só precisam querer praticar. E você, assim, sem querer te cortar, mas tem um volume de pessoas que procuram um médico por perceber alguns sinais que não tá legal, que o corpo não tá legal, que alguma coisa na mente não tá legal, e aí procura o médico já vai lá e coloca depressão. Depressão. Eu imagino quantas pessoas não têm a noção do que seja de fato uma depressão, e para ser diagnosticada uma depressão, não sou médica, mas trabalho na área da saúde, tem que se fazer um hemograma completo para saber como é que está o sistema hormonal dessa pessoa, porque como você disse, tem um artigo científico aí que diz que se ela não está se movimentando, imagina as pessoas no meio dessa pandemia que tinham só o fato de você ir trabalhando, às vezes próximo do seu trabalho, andando a pé e voltando, não pegando uma condução, elas deixaram de gerar e de secretar esses hormônios que são tão essenciais, e automaticamente o brasileiro, principalmente o brasileiro, ele tem um mau hábito de se medicar, muito, Sim. muito, muito grande. Mas antes de medicar, ele tem o hábito de terceirizar a responsabilidade dele. Quer dizer, o médico tem que falar para ele que ele tem que fazer uma atividade física. Sim. É aquela velha história, por exemplo, né? Caso de Ferreira, espeto de pau. Eu sou um educador físico, mas o meu pai, ele não me leva a sério. E tá tudo bem, ele é mais velho. Agora eu sei que se um médico chegar nele... Era uma geração diferente, né? Sim, é uma geração. É diferente. Vou respeitar o que você está falando, né? Agora, se o médico chegar nele e falar, o senhor precisa caminhar, fazer uma caminhada, fazer algum tipo de exercício, eu tenho certeza que é diferente. Por exemplo, aqui funciona muito assim, né? Ou o senhor faz ou você vai morrer. Então eu não quero morrer, então eu vou fazer. Né? É melhor do que você tomar remédio. Muito melhor. Tem diferença porque, que nem você já usou 2 vezes o termo. Você usou tanto treinar, exercício físico e atividade física. Tem diferença? Atividade física e exercício ou treino? Tem, porque assim, na verdade, a definição de atividade física é qualquer movimento que você execute, né, utilizando, né, a massa corporal e o esqueleto humano. Então, qualquer atividade... Sedentária? Não, você não é sedentária. Galera, qualquer atividade física, ou seja, andar, caminhar, serviços domésticos, andar de transporte público, isso é atividade física. Né? Agora, exercício físico é diferente, porque exercício físico já é algo que você faz programado, executado, né, elaborado para você. E qual que é a definição de exercício físico? É tudo aquilo que você se programa a fazer para melhora da sua saúde. Aí sim você vai sair do seu nível de conforto, também vai exigir um gasto calórico, mas tem a repetição. É algo que você vai fazer repetido todos os dias. Isso é exercício, a atividade física é o que a gente faz no nosso dia a dia. Então você não é sedentária.
Cara, não, porque assim, eu sempre falei assim, não, o que você faz? Ah, eu levanto a bandeira do sedentarismo. Então, na verdade, nem sedentária eu era. Eu não pratico um exercício físico, é isso, né? Para eu poder corrigir a minha fala. Tá. Eu vi uma pergunta aí dizendo uma pessoa em depressão. Primeiro, uma pessoa que ela acha que ela não tem um diagnóstico fechado. Uma pessoa que não acha, que não tem um diagnóstico fechado de depressão, o que você falaria para ela fazer? O médico bate no martelo. O básico, caminhada. Sabe por quê? É o que eu estou falando. Se a pessoa não tem condições de ir para uma musculação, para uma academia, só dela se exercitar e se propor a andar todo dia 20, 30 minutos, ela vai sentir uma melhora significativa, muito diferente. Por exemplo, né, por conta da pandemia, eu fiquei sem moto. Hoje eu me proponho a caminhar. Eu venho da academia, da Bodyfit, que dá mais ou menos 1 hora, são 7 quilômetros, mas eu não corro, eu caminho. Eu não vou mentir. No primeiro dia, até para mim, que pratico atividade física, faço musculação, treino pesado, foi complicado. Primeiro dia eu falei, meu Deus do céu. Só que eu não tinha o bilhete de trólebus. Então eu me obriguei a andar. Hoje é algo que eu gosto. Então, caminhar para mim é o meu momento. É o momento que eu tô ali comigo, em paz, conversando, ouvindo música. Quando eu menos espero, hoje eu já não acho mais tão longe. E eu percebo a melhora que na minha vida, no meu corpo, na minha disposição. Você fala, eu vou caminhar e vou ficar cansado. Não vai, muito pelo contrário. Você vai, a partir do momento que você começa a praticar atividade física, o seu corpo começa a secretar hormônios que você não está habituado, né, a secretar. Então, o fato de você praticar só a caminhada já vai te fazer um bem danado. Ó, eu vi quem perguntou aqui, foi o Michael, né? Michael, vai andar com os cachorros? Vai caminhar? Leva os totó para passear. Sabe que área que ele tá? Vai que ele tá numa zona vermelha, não sei, calma. Verdade. Olha, tá prescrevendo, ai. Então, deixa eu te fazer primeiro, eu vi aí que uma pessoa virou e falou, acho que foi a Lola, perguntou, ela falou, eu tenho pressão alta e o médico me proibiu de fazer qualquer tipo de exercício. Eu desconheço que uma pressão alta, ela te elimine a atividade física. Por quê? Porque conforme você pratica atividade física, você libera neurotransmissores, você não pode fazer algum tipo de atividade física que vai te dar um impulso no cardiovascular, que aí vai aumentar a tua pressão. Mas na tua visão, de profissional, tem como ela fazer atividades de baixo impacto para que ela não tenha uma aceleração, o metabolismo dela, o sistema circulatório dela entra em colapso, porque se ela faz algo que movimente muito o sistema circulatório dela, a PA dela vai subir, a pressão arterial dela vai subir. Ela pode fazer uma caminhada mais moderada, o que ela pode estar fazendo? Porque assim, a primeira indicação que a gente tem, seja ela qual for a patologia, mas a grande maioria é praticar uma atividade física, que seja dançar, que seja uma hidroginástica. Por quê? Porque isso engloba você cuidar do físico. Você, como profissional de educação física, eu vejo muitas pessoas falando assim, mas eu não posso porque eu tenho tireoide. Eu era campeã do tireoide, tá? Não, eu tenho tireoide, eu não posso. Eu falava, eu tenho tireoide. A tireoide tá aqui linda. Eu tenho tireoide. Pessoas que têm um diagnóstico fechado de uma pressão alta, você como profissional da área da saúde, seja trabalhando numa academia, seja trabalhando como um personal trainer, tem como você trabalhar com essa pessoa, mesmo com essa patologia já inserida nela? Tem sim. Qual que é o problema do diagnóstico? Por exemplo, o médico foi lá e já deu o diagnóstico, tá fechado. Ela tem pressão alta. Antes de a gente fazer qualquer tipo de atividade física com ela, se ela for numa academia séria, por exemplo, onde eu trabalho, tem avaliação física. Ela precisa passar por uma avaliação física para eu saber que tipo de treino eu posso passar para ela. Não é que ela não pode. Depende do que e para quem. Então assim, você não pode. Não, você pode e deve. Porque você só vai ter a melhora treinando. Só que, por exemplo, eu chego lá, eu não sei que ela tem nenhuma patologia. Eu não sei que ela tem pressão alta, eu ponho lá,
eu treino, a pessoa mente. Não, mas eu quero treinar. Arrebento ela lá na esteira e ponho ela para carga pesada. Ela pode ter alguma coisa, né? Sim. Porque a pressão dela, a pressão arterial vai subir, eu não estou ciente disso, então por isso que existe a avaliação física na academia. A avaliação física, ela serve nada mais para isso. Você avaliar se a pessoa não tem algum problema de articulação, dores no joelho, lombar, coração. Pode falar. Mas só com essa avaliação ou precisa ter tem que ter um atestado médico? Trabalha-se essa parceria? As academias têm essa preocupação de venha com um atestado médico e a gente faz a nossa avaliação para trabalhar esse conjunto multiprofissional, não? Então, vou falando bem sincero, que eu saiba, não. Né? Tem academia, por exemplo, no caso dessa pessoa, se ela chega e fala, olha, eu tenho um problema, é complicado, porque, por exemplo, no caso dela, o médico já está testando, você não pode treinar. Então, poxa, se o médico está falando que ela não pode treinar, quem sou eu, o educador físico? A Organização Mundial da Saúde praticar atividade física quando a pessoa ela é hipertensa. Por quê? Porque vai diminuir a quantidade de placa de ateroma naquele vaso, porque ela vai estar... Ela não pode praticar uma atividade intensa? Claro que A Glorinha colocou um ponto aqui interessante. Ela fez a pergunta sobre qual a diferença de atividade física vigorosa e moderada. Um exemplo, essa pessoa que tem problema no coração, não, que você acabou de falar. Hipertensão, ela não pode fazer um tipo de atividade vigoroso. Mas um moderado... 23 por 17, pai amado! Para ter uma isquemia Mas ela tem que treinar. Por exemplo, ela pode caminhar. Eu tenho certeza que ela não faz nada. Provavelmente ela não deve fazer nada. Essa menina, ela dança e dança muito. E já mesmo assim... Física. Ó, ela fazia... Ó, desculpa. Eu não manjo nada de luta, tá? Você não é daqui, não, né? De São Paulo, capital. Ela vai querer me pegar na rua e vai me bater, porque eu disse que ela não podia fazer. Mas é interessante. Será que... Teve uma pergunta, será que hoje não seria interessante ter um profissional da área da saúde dentro da academia? O educador físico, ele já é da área da educação. É da área da saúde. O que poderia ter, o que eu acho que poderia ter é uma capacitação do profissional que já tem ali de aferir uma pressão. Então, Fê, aí o que acontece? É onde entra a especialização. Cada profissional é profissional. Vou dar um exemplo. Chega uma aluna para mim e pergunta qual o meu valor de hora de personal, que tem um monte de aluno que rifa, que é super normal. E do outro, nossa, mas o seu valor é muito mais alto. Tá, mas olha, comigo você vai ter uma avaliação física, eu vou fazer um acompanhamento. Enquanto a gente estiver treinando, eu vou te monitorar, né, para saber o seu batimento cardíaco, a sua frequência cardíaca. Então, assim, o que muda de um profissional para o outro? A especialização. Um exemplo, dentro da academia, que hoje é a referência que eu tenho, tem avaliação física para isso. Então, exemplo, a pessoa passa por uma avaliação física que ela fica 1 hora lá praticamente. Lá testa força, mobilidade, resistência, tudo. Já está lá o laudo, ó, fulano, fique esperto com essa aluna aí, porque a pressão dela subiu lá na esteira. Ó, o exercício para ela é de levinho. Ela pode treinar, mas ó, não, o batimento cardíaco dela, chega a 160 em 2. Então, assim, é isso que eu tô falando. Quando a academia é séria, é igual que colocou, né, ter um profissional da saúde. Já tem um educador, é que as pessoas não veem o educador físico como sendo da área da saúde. Mas por quê? Porque muitos não se profissionalizam. Estar na faculdade, se formar... Ó, eu vou te falar, eu estudo muito mais hoje do que quando estava na faculdade. Eu não vou falar que eu me arrependo, mas é diferente. Na faculdade você aprende um monte de coisa que eu não vou levar na prática. Tem conteúdo lá que não me interessa. Você fica um tipo de conhecimento. Eu vejo mais ou menos assim... Na faculdade se abre um leque. Exato. E aí você vai filtrando. E hoje você tem você faz as suas buscas mais direcionadas para o que você está fazendo? É isso, mais ou menos? Exatamente, mais direcionada. Por exemplo, eu quero me especializar em ser um personal trainer de sucesso. Tá, o que aqueles caras que estão lá no topo têm que eu não tenho? Todos eles, especialização.
né? É o foco, é a base. Quando você chega numa academia, tem muito estagiário, que é normal, é onde a gente começa, na sala da musculação. Tem muitas academias que não tem uma sala de avaliação. Por exemplo, a academia que não tem sala de avaliação, o que ela pede? Eu quero um atestado do médico. Aquele atestado lá é só para a academia se precaver assim. Se o cara der um piripaque, mas ele trouxe o atestado aqui. Mas e a academia? Ela tem uma avaliação física? Por exemplo, lá na academia onde eu trabalho tem. E é sério, não é só ir lá, não. Você tem medidas. Mesmo porque serve como respaldo, né, Ed? Porque se algo acontecer com aquele aluno ali dentro, ela tem... Opa, tá aqui. E outra, a avaliação física, ela é séria. Tem professor que, por exemplo, eu vi um curso online essa semana que eu achei muito interessante. E aquilo serviu para mim. Ele falou assim, tá, legal, a academia onde você trabalha tem avaliação física. Você, profissional, você sabe ler? Você sabe o que está escrito lá? Quando você olha a ficha de avaliação do aluno, você sabe o que você pode passar para ele? Ah, beleza, tá lá. E eu vi que o aluno tem problema na lombar, então ele não pode agachar com peso nas costas. Ah, eu vi que ele tem problema no joelho, então ele não pode fazer a cadeira extensora com muito peso. Monta o treino. Tá, mas você não se preocupou com a carga, você não se preocupou com o tempo que ele está na esteira, entende? Então, assim, você tem que se preocupar em ler, né? Ler mesmo que tá lá o conteúdo. E entender, quando uma pessoa realmente é BO, a avaliadora física, ela já chega e fala, ó, cuidado que esse aluno aí, não deixa ele. Pô, legal, a academia está se preocupando, né? Sim. Em atender. Em atender e atender bem. Teve uma pergunta. Deixa eu voltar. De quem? Peraí. Qual a diferença entre atividade física moderada e atividade física vigorosa? Foi E agora fui eu que fiz alguma coisa aqui. Mudou alguma coisa aí? Não. Só sua cara tá mais perto. Então, eu não sei como... E eu não sei o que eu fiz aqui. Peraí. Qual é a diferença da atividade física moderada? Voltou. E vigorosa. Moderada é tudo que todos nós deveríamos estar fazendo agora por conta da pandemia. Não é proibido treinar, mas o ideal é que todas as pessoas fizessem atividade física moderada, que é onde você vai estar lá no seu limiar, você não vai ir além, né? O vigoroso é quando você chega no seu máximo. É quando você chega no seu extremo. Você tem aquela meta ou você já... Primeiro, eu tenho que sair do moderado para ir para o vigoroso, ou a pessoa já chega podendo fazer o vigoroso sem ter uma habilidade? Por quê? Eu pergunto. Porque parece meio clássico. Novembro, as academias lotam a procura por profissionais de educação física e a pessoa ela quer pular do moderado para o vigoroso. Tem muito disso? E pode-se pular essa etapa? Tem muito disso e assim, não pode. E não adianta a pessoa querer tentar. Ela mesma vai ver que o corpo dela não vai conseguir, né? Você não tem prática nenhuma. Aí é o que acontece. A pessoa quer mudar o corpo em um mês. É óbvio que ela não vai conseguir. E aí vem um outro ponto também, que tem muitos alunos que não respeitam. O professor montou o treino. Tá lá, olha, é isso aqui que você vai seguir. Quando você vira as costas, o aluno faz do jeito dele. A responsabilidade é dele. Eu sou professor de uma academia que, sei lá por hora na academia vai ter 100 alunos. E aí tem 2 ou 3 professores para olhar todo mundo. O professor, quando ele está na sala de musculação, ele não é o personal. Ele está lá para orientar postura, correção, que máquina, se você está executando certo. Agora, a quantidade e a carga é responsabilidade do aluno. Quando o aluno chega lá, eu falo para ele, olha, você vai fazer 70% da sua carga. Como que ele vai calcular isso? Geralmente, quando você faz avaliação física, você já vai saber. Vai estar lá dentro da ficha dela. Então você vai fazer 10 repetições, mas de maneira que seja confortável. Você não vai chegar na fadiga. O aluno vai lá e faz o quê? Ele arrebenta no peso. Ele está ultrapassando uma barreira que ele não deveria. E é assim, né? Ele tem o professor Google que já disse para ele que se ele fizer X repetição com X de peso, ele vai criar uma massa que fisiologicamente não tem como. Por exemplo, eu vi uma pergunta aqui que eu achei interessante, Colocou aqui, Educador físico pode montar um cardápio de alimentação? Não.
né? Eu não sou nutricionista. Quando o aluno vem perguntar para mim o que eu como, eu falo o Se que ele eu tiver como. especificação, ele pode? Aí sim, eu sou um educador físico e aí sim, eu sou educador físico e me especializei em nutrição. Tá. Legal, que é uma coisa que eu tenho vontade de fazer também, futuramente. Mas assim, quando qualquer aluno chega em mim, eu indico, né, meus parceiros, ó, vai falar com fulano. Eu não sou nutricionista. Eu não sei o que é bom para você. Então você deveria ir lá, né? Não adianta você querer, professor, você pode fazer em mim uma massagem modeladora? Ou você pode fazer em mim uma massagem de bio, como é que fala? Fugiu o nome. Eu estava com ela na ponta da língua aqui, mas eu esqueci. Eu não sou profissional daquela área, então eu não vou fazer. Eu não sei, eu prefiro não fazer do que fazer e prejudicar o meu aluno. Sim. Ó, falando em prejudicar, tem uma pergunta abaixo dessa, que é a da Glória. Como se evita uma lesão? Primeiro de tudo, que eu ensino para os meus alunos, respeitando o seu corpo. Por quê? Seu corpo te dá sinais. Ele te avisa, né? E aí, o que acontece? Às vezes a pessoa está com uma dor lá no joelho, ela está sentindo a dor, mas ela está forçando. Ela não quer parar porque ela acha que se ela mudar o ângulo, eu vou mudar para cá, para lá, vai doer. E continua doendo e a pessoa está se forçando. Vou falar o que eu passo para os meus alunos. Agachamento, por exemplo. Como é um exercício que é um dos que eu mais gosto, então é um dos que eu mais gosto de ensinar. Porque, por incrível que pareça, muita gente não sabe agachar. Muita gente não consegue levantar e sentar da cadeira. Você fala para a pessoa, levanta e senta, a pessoa levanta. Você tira a cadeira, a pessoa não consegue. Tô entendendo isso aí. Tô entendendo essa parte aí. Aí a pessoa sente a dor. Dói por quê? Provavelmente você está fazendo o movimento de maneira errada. Ou a carga não está adequada para você ainda, ou o movimento está incorreto. Então a melhor maneira de você evitar lesão, sentiu dor, chama o seu professor. Ele tem que te orientar. Tá doendo. E é o que eu falo, por exemplo, quando entra um aluno novo lá na academia, coloco ele no leg press, né, para treinar a perna. Oriento, falo tudo bonitinho que ele tem que fazer. Tá sentindo dor no joelho? Não. Tá sentindo dor na lombar? Não. Tá sentindo a articulação do tornozelo? Não. Legal. Tá perfeito. Se você sentir a dor, você me fala, porque não é para doer. Agora, se é algo que a gente não consegue corrigir, aí sim a pessoa tem que procurar um ortopedista, procurar um médico para ver o que está acontecendo lá. Tá. Ó, tem mais uma pergunta aqui, ó. As academias possuem equipamentos de primeiros socorros para um atendimento complexo? Não. Eu acredito que nem academia top tenha. O que é academia... Aí eu vou me intrometer um pouquinho, porque assim, complexidade, a gente às vezes, todo profissional da área da saúde, ele aprende primeiro socorros. Uma parada cardiovascular, você vai fazer um RPC, vambora, mete pau. Vai fazer uma massagem. Vai fazer uma massagem, hoje em dia não se usa mais a respiração, você vai fazer compressão. Não dá para você exercer exercício ilegal da profissão, você diagnosticar uma complexidade. Não mexe. Tá engasgado. Faz movimento de desengasgo. Tá com uma parada cardíaca. Pressão até o SAMU chegar. Então, eu acredito que as academias, elas têm equipamentos de primeiro socorro. Um corte... caiu alguma coisa. E aí tem todo um aparato que a faculdade, que a academia deva ter, o respaldo que ela deva ter para os seus assistir, seus alunos. Aí tem uma pergunta, os alunos também deveriam ter. Vocês passam por treinamento de primeiros socorros dentro da academia ou somente aquela que você faz dentro da faculdade? Não. E na verdade, até mesmo na faculdade, isso é bem raso, né? O que a gente aprende. Eu tive aula de primeiros socorros, eu gravei, né? Que é o professor Willy. A gente teve aula de primeiros socorros no primeiro semestre. Depois só. Não teve mais. Depois não teve mais. Então é onde eu falo que o professor, a gente tem que buscar esse conhecimento. Porque é muito raso. Eu não estou falando que a disciplina que ele deu foi rasa. Não, foi top. Não. Eu adorava a aula. Mas é aquilo, você não lembra mais. Cara, você teve no primeiro semestre, há 4 anos atrás. Você aprende eu lá. achava legal também ser uma coisa que o profissional buscasse em parceria junto com as academias, fazer essa reciclagem entre todos. Porque você saber uma prática de primeiros socorros
a gente ensina, na faculdade a gente fez um trabalho de divulgar e fazer primeiros socorros nas escolas. Então, deveria ser uma coisa que desde a escola, desde o primeiro, hoje em dia eu já nem sei falar como é que fala a nomenclatura, vai lá do primário, as crianças saberem praticar o primeiro socorro. Então, seria interessante a academia promover uma academia, um templo religioso, uma empresa promover isso, porque uma pessoa ela pode simplesmente ela ter um desmaio, ela ter um engasgo. Então, sim, lá nos Estados Unidos, as crianças de 10 anos, elas sabem praticar o primeiro socorros. Porque lá faz parte da grade de aula. Lá eles têm primeiros socorros. A gente teve primeiros socorros, por exemplo, eu não tive na minha escola. Eu não lembro. Se eu tive, também faz muito tempo, né? Mas assim, na faculdade. Cara, a gente só teve no primeiro semestre. Foi top? Foi. Aí o professor orienta. Gente, vocês querem se especializar? Quer aprender? Procura um curso. E eu vou te falar, eu me sinto despreparado. Tem gratuito, você falou, né? Que cortou, deu uma travada. Então, isso. Tá vendo? E a gente não vai atrás, porque a gente não acha importante até o momento que precisa. Aí quando acontece, você fala, putz, eu podia saber, né? Ó, eu vi uma pergunta aqui que eu achei legal também. Esses suplementos são realmente bons? Não seria mais correto fazer uma reeducação alimentar? Então, eu vou falar, é o que eu falo a minha vivência. Eu já tomei bastante, eu já fiz muito uso de suplementação, muito mesmo. Já tomei whey protein, BCA, termogênico. Qual que é a minha visão da suplementação? Eu aprendi isso com o Thiago Caldeira, que é um cara muito top. Ó, ele era um personal, se especializou em nutrição e hoje ele tem um espaço dele, que ele atende as pessoas para fazer consultoria esportiva. E ele, muito bem conceituado, acho o trabalho dele fantástico. Quando eu fui passar com ele pela primeira vez, quando ele tinha uma loja de suplemento, eu não esqueço disso. Ele falou assim para mim, Ed, por que você quer tomar suplemento? Porque eu quero acelerar o processo. Tá, você vai ter dinheiro para manter? O suplemento não é ruim, o suplemento é bom, mas você tem que pensar nele a longo prazo. Eu vou fazer um trabalho com você e você vai entrar com alimentação. O seu corpo vai mudar se você mudar, fazer uma reeducação alimentar. Tomei suplemento. Hoje eu não tomo. Mas eu vou falar, por que eu não tomo hoje? Porque, na minha visão, eu vou ter que manter. Então não adianta eu tomar 1, 2, 3 meses. É caro. Suplemento de qualidade, suplemento decente, é caro. Ah, que você compre um básico que custa 100, 200 reais por mês. Então, é 200 reais por mês. No meu orçamento não cabe. Então, o que eu prefiro? A alimentação. Você consegue mudar tudo isso com alimentação. Suplementar, para mim, é para quem já está no nível avançado, para quem busca, sei lá, competição, para quem já está no outro nível. Né? Agora não, meu nível é saúde. Eu quero dia a dia. Eu não vejo necessidade da suplementação. Eu vim aqui pesquisar no meu caderninho que eu tinha mostrado lá no Stories de perguntas, só para te deixar nervoso. E eu vi uma pergunta que eu ia fazer que se encaixa com uma pergunta que tem aí. Por que vem a dor pós o treino e pode tomar remédio? Eu ia te fazer essa pergunta. Tem efeito colateral o treino? Então, o exercício físico, o efeito colateral que ele tem é óbvio. As dores são provocadas, né, porque você rompeu as fibras musculares. Então, toda vez que você faz um treino com muito esforço, você vai sentir dor. Por que não se deve tomar remédio? Tomar um dipirona, um paracetamol, você interrompe esse processo. Porque durante a dor, você foi lá e se matou na academia. O seu corpo está liberando os hormônios. Está liberando testosterona, está liberando tudo para você fazer reconstrução. Quando você toma o medicamento, qualquer anti-inflamatório, para dor muscular, você interrompe esse processo. Até mesmo porque, assim, me corrija se eu estiver errada. Quando você faz essa atividade física, o teu corpo faz uma vasoconstrução. Sim. E aí, com a medicação, ela vai fazer o quê? Uma vasodilatação, que seria o processo de acostumar com esse vai e volta do músculo. É isso que você está querendo dizer? Sim, mais ou menos isso. Falando a grosso modo, é isso. Então, assim, a pessoa treina. Lógico que na primeira, segunda, terceira semana, ela vai sentir dor. Então, ela tem que moderar, né, a carga. Por exemplo, eu acho muito interessante quando chegam alunos na academia, que assim, aluno, quando ele está na academia,
ele está muito preocupado com o treino. Porque o básico para mudar é o arroz com feijão. O treino é o básico, mas aí o aluno ele quer aquele treino milabolante. Ele acha que tem que ter trocentas repetições, vários tipos de exercício, e não tem. É o básico que faz você mudar. Mas a pessoa não quer o básico, ela quer o diferente, né? É isso. Uhum. Olha, eu falei para você que não ia durar 20 minutos. Nós já temos 45 minutos aqui. Eita! Aí eu queria só dar uma finalizada, porque eu não sei quanto tempo dura, vai que esse trem caia. E queria te fazer essa pergunta para meio que matar o autocuidado. Matar não, fechar com o autocuidado. Muitas pessoas procuram tanto o médico, quanto o psicólogo, quanto o profissional da educação física para resolver o problema dele. Seria mais ou menos assim 50-50? Porque eu vejo que... Termina. Não, eu tô fazendo academia. Vou falar por mim, que já cansei de pagar academia, tá? Vou falar por mim. Pois é. Entro lá, tô linda. Vou lá e compro até roupinha, tá? Pra ficar bem bonita, né? Porque agora eu sou fitness. Sou fitness. E aí a gente tem meio que uma visão na nossa cabeça de que, assim, aquele professor, que ele vai me deixar linda. E aí eu não faço a minha parte. Como é que funciona essa didática, Ed? Eu gosto de falar assim. Qual é a sua parte? E qual que é a minha parte? Vamos falar em porcentagem aí. Quanto a quanto? Se for para dividir comigo, com você e com o aluno, não, você é a área da sua... Eu sou aluna e você é o meu personal. Qual é a minha porcentagem no meio do meu processo e qual que é a sua porcentagem? Porque eu vou te contratar e vou falar, vou ficar linda. Mas qual é a real da sua parte e qual é a real da minha parte? Só para ver se faz parte do meu mundo. Eu vou falar para você assim, pasmem, né? Mas a nossa porcentagem de qualquer personal, eu diria para você que é de 5 a 10%. Por quê? Só, sabe por quê? Você fica comigo, vamos colocar... Eu não fiz um só de recriminando. É que às vezes a gente cria a ilusão de que assim, nossa, eu vou lá e o cara ele vai me consertar. Não, o cara ele vai dar o 100% dele dentro dos 10%. 90% Sim. Sou eu? Exato. Sabe por quê? Você tá comigo. Eu vou usar, eu não sei se a Priscila tá aqui, mas eu vou usar ela porque ela é uma das alunas que eu tenho mais dedicadas, assim. Essa é aquela que eu posso levar ela até vomitar, que ela não para. Ela eu posso puxar a rédea dela. E eu gosto de estimular assim. Mas o que acontece? Ela tá comigo por 1 hora, 3 vezes por semana. É o tempo que ela fica comigo. E o resto dos dias? Ela treina comigo, segunda, quarta e sexta. E os outros dias? Ela tem livre terça, quinta, sábado, domingo. O que ela come? Que horas ela dorme? O que ela faz durante o dia? Então, assim, a minha parte com o meu aluno é de 5 a 10% no máximo. Quando eu estiver com o meu aluno, você pode ter certeza, eu vou dar o meu 100% para ele. Mas nem sempre o meu aluno vai receber o 100%. Tem dia que eu chego lá e o aluno não tá. Puta, para hoje eu vim na força do ódio. Legal. Você já está treinando, palmas para você, mas eu não vou conseguir tirar o melhor do meu aluno, porque naquele dia ele não estava bem. E o que você faz quando eu não estou com você? Aí você vai lá, dá o seu melhor, arrebenta o aluno, mas ele come errado, não dorme direito. Final de semana, vai cachaçar pra caramba. Eu não sou contra. A live tá boa, filho. Não faz não, faz não. Então, assim, tem que fechar. O que você está querendo me dizer é que assim, a pessoa ela tem que ter o autocuidado. Aí então a gente transforma que as pessoas fazem um boom para responsabilidade. Minha responsabilidade é pagar uma academia ou um profissional, e essa é a minha responsabilidade perante, mas a minha responsabilidade no processo é de 90%, senão... Exato. Você pode ter grana para pagar um bom nutricionista, um endócrino, um personal e uma academia top. Mas aí você está se enganando, porque tem gente que faz isso.
paga, faz tudo isso, mas não põe em prática. Ó, a Fernanda falou isso porque ela vem pra cá e fica com a Bárbara. Aí eu falo assim, vamos dar uma caminhada, vamos andar de bike. Ah, vai lá você, a Bárbara, eu vou ficar aqui. Viu? Casa de ferreiro, espeto de pau. Ó, deixa eu responder essa pergunta aqui, ó, rapidinho. A Sai escreveu aqui, né? Quanto maior os ganhos de massa magra, maior o gasto energético? Com certeza, isso é fato. Quanto maior, por exemplo, por que a gente recomenda que a pessoa treine? Traduz essa pergunta. Quanto maior o ganho de massa magra... Essa pessoa que te fez a pergunta, ela tem um linguajar de quem já treina. Traz pro leigo. Não, ela é sem vergonha. Ela não treina, não. Não treina. Pelo menos eu nunca vi. Transforma essa pergunta. Então, ela colocou assim, quanto mais você ganhar músculo, mais é o gasto energético. Sim. E para manter a massa magra, você tem que comer mais com qualidade, né? Então, assim, não é só... Por exemplo, as pessoas acham que um atleta ou pessoal da área fitness... Ah, todo mundo que é fitness não come nada. Vocês não têm noção do quanto a gente tem que comer para manter o corpo que a gente sonha em ter. Boa, deixa eu te perguntar outra coisa, que eu sabia que eu ia me rasgar. Ela tá até rindo. Você treina, Sá? Eu esqueci essa pergunta. Você olha um corpo físico, um biofísico lá e você fala assim, top, né? Todo cheio do iê aí na sua linguagem. Já até sei que você vai perguntar. Todo definido, tá? Isso significa que essa pessoa tem saúde? Não. Eu sou prova viva disso. Gente, sabe por que eu estou perguntando isso? Porque, olha lá, é folgada pra caramba. Um tempo atrás aí, eu fui fazer exame de sangue. Eu acho que tem mais de um ano, né, Fê? Tem mais de um ano. Tem. E a Fernanda, ela tinha feito todo o check-up dela. E graças a Deus, deu tudo certo, tudo bonitinho, tudo regulado. Eu fui fazer um check-up. Gente, eu tava todo cagado. Triglicérides, colesterol, treino que nem um animal. Na época eu tava, né, competindo no CrossFit, então eu treinava muito CrossFit, mas e a minha alimentação? Entende? Então, assim, se você não comer bem, esquece. Então, o fato de você olhar o estereótipo da pessoa não quer dizer que ela é saudável. Você pode pegar uma pessoa que é gordinha e os exames dela tá tudo perfeito, e pegar um cara sarado e os exames dele tá tudo cagado. É isso. Posso pedir uma coisa? Eu não sei se essa é a sua prática ou como você é uma pessoa que você utiliza muito o seu meio de comunicação. Eu não gosto de levantar muito bandeira, porque quando você levanta uma, você acaba querendo derrubar as outras. Certo. Mas eu vejo que é um linguajar de quem usa muito dieta, treino, não sei o quê, e simplesmente fala assim, não, eu tenho o dia do lixo. Isso me dói tanto. Como é que a gente tem um dia do lixo num país onde pessoas morrem de fome? Não chamar comida de lixo. Ah, eu vou ter um dia de enfiar o pé na jaca, eu vou ter um dia que eu falo que eu vou deixar as minhas células felizes. Ah, nem gordice, porque aí você leva pro estereótipo do gordo. Assim, eu vou ter um dia de liberdade alimentar, mas não chamar... Boa, eu vou escrever para começar a fazer story disso. Liberdade alimentar. Certo. Sabe? Porque eu vejo que as pessoas falam assim, hoje é dia do lixo. Gente, comida não é lixo. Tem muitas pessoas que estão passando fome pra gente simplesmente chamar comida de lixo. Então, são... alimentação livre, né? O dia da alimentação livre. Alimentação hoje livre, dia ótimo. Que quiser. Legal. Livre. Faço o que eu quiser, mas não chamar o dia do lixo. A gente vê, no meio dessa pandemia, quantas pessoas estão passando necessidade e dariam de tudo para ter. Nem que seja aquele que as pessoas falam, um fast food, para comer, e a pessoa simplesmente falar, hoje é dia do lixo. Eu sou meio radical para algumas coisas, então não tem dia do lixo. Tem o dia do... liberdade alimentar. Faz total sentido, porque é aquilo que a gente sempre, né, como a gente tem a mesma visão no sentido de falar, né, a palavra tem poder, é energia.
né? Energia. Então você tá falando, eu tô comendo um lixo. E não é lixo. Eu entendo a sua colocação. Eu não tenho esse hábito de falar porque eu não sou um cara, tá, gente? Eu mesmo falo de mim, eu não sou um cara que come 100% certinho, né? E eu não prego isso também. Eu não consigo levar para os meus alunos assim, não, é fé e fogo. Cara, você tem vontade de comer? Come, né? O problema não é o comer, é a quantidade, é como você come. Eu acho que você não é proibido de comer nada, né? Só que é como comer. Ah, essa semana eu tenho umas erradas aí, mas eu como certo. Eu busco comer o mais correto possível. Por quê? Não tem como eu falar para minha filha comer certinho se eu não como certo. Como que eu vou levar qualidade para ela se eu tô comendo coisa errada? Então, né, a gente tem que comer certo, a gente tem que ser o exemplo. Sim, porque às vezes a gente utiliza algumas palavras que o tempo vai passando e a gente vai tentando encaixar. E aí, quando eu vi uma mulher falando disso, eu falei assim, gente, é verdade, né? Por que dia do lixo? Comida não é lixo. Então, vou fazer o que eu quiser, mas não utilizar o termo lixo quando se refere à comida. Sua rotina alimentar não interfere um dia ou uma... Sua rotina alimentar não interfere um dia ou uma refeição uma vez no mês livre. É verdade. Exatamente. Não vai mudar nada do seu corpo. Agora, Ed, vou falar. Assim, profissional da área da saúde, vocês veem hoje uma preocupação maior, essa autorresponsabilidade, porque a gente sempre terceiriza, a gente terceiriza a nossa felicidade, a gente terceiriza o nosso corpo, a gente terceiriza os nossos sonhos. Você vê os seus alunos terceirizando para você essa responsabilidade? Ou você vê que as pessoas estão entrando mais nessa, não, eu vou... Como que você vê? Eu vejo assim, de que maneira que eles terceirizam? Quando chega um aluno novo, a motivação dele é assim, isso é inevitável, né? Ele olha para você e não importa, isso eu acho legal, isso eu aprendi estando numa sala de musculação. Eu trabalho numa academia onde tem que é o bodybuilder, ele é o estereótipo de musculação, e tem eu que assim, eu sou normal perto dele. Mas as pessoas, quando elas chegam, elas querem atenção. Quando você dá essa atenção para ela, de você mostrar que ela é capaz, ela vê que ela é capaz, ela não precisa de você. Ela precisa de alguém para dar um empurrão, vai, faz aí, você consegue, né? Mas tem sim aquelas pessoas que chegam e falam assim, eu quero mudar, você me ajuda? Mas ela fala tipo assim, tá na sua mão. Não tá na minha mão, depende de você. Eu sozinho não faço nada. O que você está comendo? Mas eu queria tanto mudar rápido. A responsabilidade é sua. Mas tem gente, sim. Tem pessoas que pagam. Olha, eu vou pagar e eu quero mudar. Não funciona assim. Mas tem, sim. Porque eu vejo que assim, a gente terceiriza a saúde. Eu vejo muito o profissional da área da saúde terceirizando a saúde. Eu não tenho tempo. Sim. Eu não tenho tempo, ou então eu vou... Vou dar um exemplo de correto. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma alimentação na medida do possível, que é bacana. Eu tiro um dia e faço tudo. Sai congelando, sai estocando na geladeira. É um dia que eu me sacrifico para fazer isso. Para ficar na semana livre. Para ficar na semana livre, para poder me organizar, porque tudo é questão de organização, porque no meio de uma pandemia, a gente virar e falar que não tem tempo, tem alguns profissionais que realmente não tem tempo, que estão ali na linha de frente, sim. Agora, para fechar, porque tá dando 1 hora de live, que eu achei que não daria 20 minutos, eu também achei que não. Eu não sei se teve mais perguntas, porque eu fui passar o dedinho assim para ler as perguntas, e eu quase cancelei a live. Entendeu? Então, caça aí. Não tem? Porque eu fui fazer assim, quase cancelei a live. Que dica você dá para as pessoas fazerem? Porque assim, fui pesquisar e a Organização Mundial da Saúde, ela diz que para você ter uma qualidade uma atividade física, não exercício físico,
ela recomenda 150 horas semanais. Ó, 28 segundos, vai acabar. Vai acabar. Tá acabando. Ó, a dica que eu dou, gente, vai caminhar. Quem não tem condições de ir para academia, vai se exercitar na rua, passear com o cachorro. Faz algo de diferente. Não fica só sentado no sofá. Gente, obrigado. Eu adorei. Muito obrigado, Espero que vocês tenham gostado. Obrigado Obrigado, Fê,